Olá, tudo bem? Vamos dar início à nossa segunda aula nossa primeira aula da nossa segunda unidade da disciplina Marketing de Serviços Voltados ao Turismo, do nosso curso técnico em Guia de Turismo. Nesta unidade nós iremos gravar 2 vídeos, certo? Então, o primeiro nós vamos iniciar agora. Vamos começar falando de segmentação e comportamento do consumidor, né? O que é segmentar? Segmentar mercado é dividir o mercado em pequenos grupos, né? Nós temos um grande mercado, mas este mercado, na verdade, ele não é homogêneo. Existem diferentes grupos que têm características distintas, né? Então, portanto, nós chamamos esses grupos distintos de segmentos, e aí daí a palavra segmentação. Então, em função das semelhanças dos consumidores de alguns segmentos, né, de um mesmo segmento, eles tendem a ter percepções semelhantes, né, no que se refere a um determinado produto, que é estudado pelo marketing. Para segmentar um público-alvo, né, é preciso que se escolher os critérios de segmentação, descrever as características dessa segmentação, escolher um ou outro segmento para atuar e uma definição de política de marketing para cada segmento. Então, os critérios de segmentação podem ser critérios demográficos, geográficos, sociais e econômicos, é um grupo, pela personalidade, pelo estilo de vida, pelo comportamento do consumidor diante do produto, pelas atitudes relativas, psicológicas relativas ao produto ou por os critérios em conjunto. Quando se estuda, quando se segmenta por características demográficas, geográficas, sociais e econômicas, é preciso estudar o quê? Quais são as características de idade e ciclo de vida, né? Vamos juntar um grupo que tenha o quê? Idade e ciclo de vida similar. Aí tem a questão do ciclo familiar, né? Idade, sexo, né? Qual é o seu estado psicológico, porque a vida tem diversas passagens, né? Ritos de passagem, né? Você completa, você sai da infância para a adolescência, você sai da adolescência para a fase adulta, né? Você tem a fase do casamento, tem a fase da aposentadoria, né? Também no segmento, quando se estuda a segmentação a partir de questões demográficas, geográficas, sociais e econômicas, se procura verificar também que grupos com a mesma renda, né, mesmo nível de estabilidade, praticidade, né, suas economias, sua capacidade de endividamento, né. Temos também o que na segmentação de um grupo vamos também escolher por meio de grupos de referência, né, ou grupos de afinidade, né. Esse grupo de afinidade pode ser primários ou secundários. Grupos primários são família, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, né? E os secundários, grupos religiosos, profissionais e associações de classe, por exemplo. Quando se fala de uma segmentação a partir da personalidade e estilo de vida, se pretende fazer, tem que estudar o estilo de vida e os valores de um grupo, né? Seus interesses, suas opiniões, seu sistema de crenças a longo prazo, né? E também na questão da sua autoimagem, a sua personalidade, os traços psicológicos, né? E a sua autoimagem. Quando se trata de escolher um grupo, né, de consumo que você vai atuar, a empresa vai atuar, de acordo com as suas atitudes psicológicas relativas ao estudo do produto, nós precisamos passar por aquele estudo que nós vamos ver mais adiante, né, do ego, id e do superego, né? As questões, como é que o grupo se comporta, se é de forma racional, se é de forma impulsiva, ou é de acordo com a moralidade. E aí tem também a questão do estudo das necessidades humanas de acordo com a pirâmide de Maslow. Então, em relação ao comportamento diante do produto, quando se faz segmentação, nós vamos verificar como é que se dá o processo de decisão do consumidor, né? Qual a quantidade que ele adquire um determinado produto, em que situações e eventos ele adquire um produto, quais são seus hábitos de utilização. Os multicritérios, na verdade, quando você segmenta por multicritérios, você vai estudar todos esses aspectos demográficos,
personalidade, estilo de vida, comportamento diante do produto e as atitudes psicológicas relativas ao produto. Então, depois de você fazer a escolha do seu critério de segmentação, você vai descrever as características de cada segmentação. E depois você vai escolher um ou mais segmentos, né? Certo? Então você tem que verificar qual é a dimensão desses diferentes segmentos. Vou ver a possibilidade desse segmento ser influenciado por novos concorrentes, né? E quais são os recursos da empresa para poder trabalhar com este segmento. E após isso a empresa vai definir o quê? A sua política de marketing para o segmento selecionado, né? Então, há também a microsegmentação, quando você identifica grupo de compradores que procuram o mesmo conjunto de atributos, né, num produto. E aí você vai fazer essa microsegmentação pela segmentação geográfica, ou pela segmentação demográfica, psicográfica ou comportamental, como nós já falamos. Então, na segmentação geográfica, né, você define a região que você vai atuar. Se é país, um estado, região, uma cidade, micro-região, né, ou um bairro, né? Então, grandes empresas com grande força de vendas, ela distribui regiões específicas a cada um dos vendedores, né, para eles poderem fazer a atuação. Então, é possível também fazer uma segmentação de produto, certo? De mercado, por zonas climáticas, por proximidade, afastamento do mar, por tipo de relevo. Na segmentação demográfica, você divide o mercado, né, por características da população, pela idade. Está na fase ainda pré-escolar, é criança, é jovem, é adolescente, é adulto, é idoso, ou por rendimento, pelo tamanho da família, por sexo, por religião, por escolaridade, por ocupação, né? Pode ser pelo critério de gênero e idade, você vai mesclando, né? Na segmentação psicográfica é estudado o comportamento e o estilo de vida, né? A personalidade do consumidor, né? Se ele é extrovertido, se ele é conservador, se ele é impulsivo, se ele é rude, se ele é tímido, né? E a classe social, porque essa classe social vai influenciar também nas suas decisões, certo? Nas suas práticas culturais, no seu modo de pensar, no seu estilo de vida, né? O seu modo característico de fazer escolhas, né? E as suas personalidades, se é conservador ou se ele é inovador. A segmentação comportamental classifica as pessoas de acordo com sua disposição para comprar, sua motivação e sua atitude, né? Ele segmenta de acordo com o comportamento do consumidor diante do produto, né? Qual é a sua ocasião de compra, quais são os benefícios procurados, qual é a forma de utilizar o produto e quais são as suas atitudes. Então, a ocasião de compra, né, a gente distingue, por exemplo, qual é viagem de trabalho e viagem de lazer. Então, quem viaja a trabalho vai escolher um determinado tipo de companhia aérea, né, que vai lhe proporcionar a redução da perda do tempo, né? E quem viaja a lazer tem privilegia o preço, né? Não se preocupa com as escalas que precisa fazer. Benefícios procurados. Para o mesmo produto, as motivações de compra dos consumidores podem apresentar muitas diferenças. Então, você pode comprar uma parte de dente se você procura algo específico para tratamento de gengiva, branqueamento, né, por sabor ou por preço baixo. Então, essas diferentes motivações podem dar lugar à criação de produtos específicos destinados a este grupo, né? Na segmentação comportamental, vimos também que é a utilização ou o volume de utilização, né, que pode ser um critério que dê origem à identificação de grupos de clientes específicos, certo? E aí você pode criar a questão da fidelização. Atitudes. A segmentação comportamental você vai verificar as atitudes, né, então, do consumidor. Existe aquele que desconhece o produto, né, e aqueles que apenas sabem da sua existência, há aqueles que estão bem informados sobre ele, mas o produto não interessa, aqueles que estão bem informados e que o produto lhe interessa, e quem deseja adquirir no futuro. Então,
Essas atitudes podem dar origem a programas de marketing específicos, né? Características importantes para a segmentação de mercado é a homogeneidade, a mensurabilidade, a acessibilidade e a substancialidade. Tá? Na questão da microsegmentação homogênea, né, o segmento ele tem que ter um conjunto de características que são comuns a todos que os elementos compõem, né? Se o segmento de mercado for homogêneo, isso vai possibilitar, né, uma forma única de atuação da empresa por ele. Mensurabilidade, deve existir dados estatísticos sobre o segmento de mercado, né, pesquisas, estudos, né, para poder definir o tamanho desse mercado. Acessibilidade, o segmento deve ser utilizado de forma prática, né, escolhendo os canais de comunicação que possam efetivamente atingir este público. Substancialidade, o segmento deve ter uma dimensão, né, um tamanho tal, que proporcione uma exploração lucrativa para a empresa, certo? Então, para se identificar um segmento-alvo, né, que a empresa irá atuar, né, e que irá elaborar uma política de marketing, é preciso avaliar a dimensão, as possibilidades de crescimento desse segmento, o grau de atratividade desse segmento, o poder de negociação dos clientes desse segmento e o poder de negociação dos fornecedores, né, e a sua fidelidade. Vantagem da segmentação, ela permite o quê? Racionalizar os meios para que a empresa possa atingir um determinado segmento de produto, né, ajustando preços de produtos, né, preços e custos, distribuição e comunicação, e atingir um equilíbrio. Ela permite uma especialização da empresa, né, e ela vai aí trabalhando com as variáveis estratégicas do preço, produto, distribuição e comunicação e evita desperdício, né? A desvantagem é que existe o risco de esvaziamento deste segmento de mercado, né, que pode ser uma demanda limitada, né? O consumidor pode perder o interesse pelo produto, né? Outros concorrentes podem ter uma facilidade maior, né, de atuar nesse segmento. Então, a segmentação ela possibilita a adoção de estratégias de marketing. Então, eu tenho estratégia de marketing indiferenciado, eu tenho um único produto para todos os segmentos, uma única forma de distribuição, uma única forma de comunicação e embalagem. Mas eu posso ter uma estratégia de marketing diferenciada. São diferentes produtos de acordo com o segmento. Eu tenho diferentes formas de distribuição e diferentes formas de comunicação e embalagem de acordo com o segmento que eu quero atuar. E existe a estratégia de marketing concentrado. A empresa ela faz a opção de abdicar de uma pequena posição num grande mercado, num segmento, e ela é a favor de uma grande posição no pequeno mercado. Ela abdica do grande mercado e ela foca num segmento específico, né? Procura ter um grande posicionamento nesse segmento. Então nós temos o marketing de massas, nós temos o marketing one-to-one, temos o marketing segmentado e o marketing de nicho, né? Então, o marketing de massas é aquele que ignora a diferença, né, dos segmentos, diferença dos consumidores e oferta o mesmo produto com igual preço, com as mesmas promessas, né, e mesmos locais para todo mundo, né? O marketing one-to-one, ele considera as particularidades individuais e direciona uma ação para uma atuação para o indivíduo. O marketing segmentado é aquele que divide o mercado em segmentos diferentes, né, homogêneos, e ele adota políticas de marketing distintas para cada segmento, de acordo com o comportamento, de acordo com a motivação, de acordo com a necessidade. E o marketing nicho, ele escolhe um segmento só e se especializa nesse segmento, né? Então, a empresa, ela, a partir dessa segmentação, ela procura decidir qual é o seu posicionamento estratégico, né? Como é que a empresa, a marca ou produto quer ser reconhecido pelo seu mercado, pelo mercado-alvo, né? Então, posicionamento estratégico significa fazer com que ela ocupe, a empresa ou o produto, um lugar de destaque na mente do cliente, né? Aquele que é o alvo, né? E isso é obtido através das ações de marketing, né? Então, o importante desse posicionamento estratégico ou competitivo é a forma com que os diferentes grupos de consumidores vão perceber os produtos, serviços e as marcas e a concorrência. Então, o posicionamento estratégico ou posicionamento de mercado
pode ser atribuído a cada segmento de mercado dentro de negócio. Então, se a empresa atua em diversos segmentos, ela vai ter um posicionamento estratégico diferenciado em cada segmento, né? Então, para a determinação desse posicionamento, tem que haver um planejamento, né, estabelecido por meio de pesquisas, né, que revelam quais são os atributos mais importantes para os consumidores e para a concorrência. Você precisa conhecer a concorrência para ir se posicionar em relação a eles, né? Então, com isso, vai ser definido o diferencial da empresa e do produto para atribuir uma vantagem competitiva diante dos concorrentes, satisfazendo as necessidades dos consumidores. Então, critérios de diferenciação de um produto, né, ou de uma empresa para poder garantir o seu posicionamento estratégico, né? Ele tem que criar benefícios de alto valor ao cliente, então ele tem que ser importante para o cliente, né? Essa diferenciação que ele possui não pode ser copiada por outros, né? Distinção. Ele deve ter um meio, uma forma superior de oferecer o serviço para o cliente obter. Então tem que ter uma dimensão de superioridade. Essa diferença que ele possui em relação à concorrência tem que ser claramente comunicável, né? E o cliente deve poder o quê? Ter condições de pagar por essa oferta. Então, essa diferenciação tem que ser acessível, né? E a diferença deve determinar um preço adequado que possa gerar retorno lucrativo para a empresa, né? Então, existem diversas formas de posicionamento estratégico. O posicionamento de valor, o posicionamento de marca, o posicionamento de produto, o posicionamento no mercado e o posicionamento empresarial, né? O posicionamento de valor está associado à relação custo-benefício do produto ou serviço, né, de modo a justificar o preço, né, diante da oferta, né? Então, qual é a relação custo-benefício do produto para o cliente? A posição de posicionamento de marca é quando as marcas devem ser reconhecidas pelos principais apelos, né, que eles traduzem para o cliente na razão de compra, e isso gera uma aceitação do mercado. O posicionamento de produto, a empresa constrói uma imagem com base no preço, na qualidade, na tecnologia, né, ou como deve segmentar os seus mercados. Então, ela foca nos fatores intangíveis do produto, né, que a gente vai ver mais adiante, né, como liderança, qualidade. O posicionamento estratégico no mercado, o produto tem que ganhar reconhecimento de todo o mercado e a credibilidade dos consumidores. E o posicionamento empresarial é o reconhecimento da empresa, né, por seu sucesso financeiro, por sua reputação, né, e a tradição da empresa. Então, quando, né, esses produtos são rentáveis, alguns erros da empresa são desculpados. Então, mas acontece que você pode fazer um posicionamento estratégico, uma estratégia de marketing e dá errado. Então você trabalha o reposicionamento estratégico, que é o quê? É um processo de gestão de marketing de mudança parcial ou total, né, da percepção do público sobre a empresa, né, por meio de quê? Da modificação ou adição pela empresa de variáveis controláveis de marketing, né, para que ele possa fazer a adequação das variáveis incontroláveis, que são os consumidores, os concorrentes e a tecnologia. Para que ele possa o quê? Obter os objetivos do marketing, que é reter, expandir ou alterar, né, os seus clientes, o seu mercado-alvo, né? Então, quando a empresa percebe, né, que o seu produto, sua marca, né, não está tendo um posicionamento eficaz, então isso exige uma mudança, então ele faz um reposicionamento estratégico para estimular a preferência do consumidor, tá? Então, o reposicionamento estratégico de uma marca, de uma empresa, de um produto, ocorre quando há uma adequação do posicionamento original, né, quando existe uma mudança do comportamento e dos interesses do consumidor, né? Houve a pandemia, então vamos fazer aqui um reposicionamento para poder conquistar o consumidor, né? Busca de segmentos mais atrativos que possam ser abordados com vantagens competitivas existentes, diminuir fraquezas e atrair investidores, tornar-se mais competitivo, né?
apresentar de forma diferente para o público-alvo, ou quando há uma introdução de uma concorrência que vai causar uma redução de resultados da marca ou produto, né? E oportunidades que são percebidas pela empresa em relação a uma nova segmentação de mercado, né? E quando o posicionamento original foi deturpado. Então, o reposicionamento de marca ou reposicionamento da empresa, justamente isso é estratégico, deve ser compreendido como uma forma de entender o ciclo de vida da oferta, evitando uma situação em que a revitalização seja inviável e leve ao fracasso do negócio. Então, essa estratégia é útil para obter uma revitalização de uma marca, aumentar o uso, descobrir novos usos, ingressar em novos mercados, agregar valor ao produto ou tornar outros produtos concorrentes obsoletos. E aí vamos falar de demanda de mercado. Nós temos necessidades e desejos. O que é uma necessidade? O que é um desejo? As necessidades são requisitos básicos do ser humano. Os desejos são necessidades direcionadas a objetos específicos, certo? E as demandas são quando esses desejos por produtos específicos são sustentados pela capacidade de compra. Posso pagar, né? Então, alguns clientes têm necessidades que eles não têm consciência. Eles têm uma necessidade declarada, uma não declarada, uma real e uma secreta, né? Por exemplo, ele pode dizer assim, eu quero um carro econômico, mas o que ele quer, na verdade, é um carro de baixo custo de manutenção. Nem ele sabe disso, né? Às vezes ele tem uma necessidade não declarada, né? Ele quer um bom atendimento para poder fazer uma compra. E ele tem necessidades secretas, como é o reconhecimento social. Então, demanda é o quê? É quando existe o quê? A capacidade de compra de determinados produtos, né? Então, os gerentes de marketing buscam influenciar o nível, né, e a composição da demanda para atender objetivos, né, da empresa, da organização. Existe a demanda negativa, a demanda inexistente, né, e existe a demanda latente em potencial que pode acontecer. Existe a demanda em declínio, né, ou seja, a busca, né, a compra daquele produto, né, está caindo. Existe demanda irregular, existe a demanda plena, né, a ideal, mas existe a excessiva, né, e a empresa não consegue dar conta, e a indesejada. Então, no âmbito turístico, né, a demanda turística ela é entendida como um conjunto de pessoas que se deslocam de seu local de residência habitual para outro a fim de desfrutar dos atrativos e dos serviços turísticos, certo? Então, o Dias, o autor, ele considera 5 tipos de demandas: demanda real, demanda potencial, demanda histórica, demanda futura e demanda potencial vinculada à demanda real. A demanda real compreende que as pessoas que efetivamente viajam, certo? A demanda potencial são as pessoas que podem viajar, mas por algum motivo não fazem, certo? A demanda histórica são as demandas reais ocorridas no passado e que são registradas para fins estatísticos. A demanda futura é uma projeção de demanda que pode ocorrer no futuro a partir da análise histórica. E a demanda potencial vinculada à demanda real trata-se dos gastos adicionais que poderiam ser realizados pela demanda real, certo? Então, para que a demanda potencial, aquela que pode acontecer, se torne real, é preciso que haja o quê? Tempo livre do consumidor e disponibilidade financeira, certo? Então, não basta ter renda, né? Tem que ter o quê? Disponibilidade de tempo. E também que, se não houver renda para satisfazer as necessidades básicas, não tem como fazer uma viagem, né? Porque o turismo ele não é uma necessidade básica, extremamente necessária.
Quais são as características da demanda turística? Elasticidade, sazonalidade, heterogeneidade e concentração espacial. Então, essas são umas características que demonstram, às vezes, um pouco da fragilidade, né, da demanda turística, né, da precariedade, sei lá. Os visitantes, por exemplo, esperam segurança e tranquilidade para poder desfrutar do seu tempo livre. Ele não quer passar por perigo, passar por incerteza. Então, se houver mudança climática, se houver uma epidemia, se houver uma catástrofe, né, se houver alteração de preço, né, se houver uma incerteza, o turista vai se afastar de um local e vai buscar outro. Então, essa é a elasticidade da demanda turística. Sazonalidade, né? Então, a demanda turística ela é concentrada em certas épocas de ano, como férias escolares e feriados, né? Então, de maior demanda, alta temporada, né? Baixa procura, baixa temporada. Então, muitas cidades têm que procurado organizar eventos e promoções para segmentos específicos, como a terceira idade, durante a baixa temporada. Né? Então, isso é a questão da sazonalidade. Heterogeneidade. A demanda turística é diversificada em suas motivações. Por que as pessoas viajam para um destino? Pode ser por descanso, pode ser por divertimento, pode ser por cultura, por compra, gastronomia. Né? Então, as expectativas e as segmentações da demanda turística são as mais variadas possíveis, né? O que determina que a necessidade de profissionais capacitados e atentos aos diferentes interesses de seus clientes. Né? Concentração espacial é a característica da demanda turística, né? Que se configura como a tendência natural de que os produtos turísticos tenham sua promoção focada em certas regiões, o que leva a demanda a ser concentrada em determinados locais. Fatores condicionantes: disponibilidade de tempo, disponibilidade financeira, fatores sociais e fatores demográficos. Aqui é uma foto minha, aqui à direita, no meu Instagram, Cláudio Moraes, @758. Para que haja demanda turística potencial, deve haver tempo livre, feriados, férias e fim de semana. Para viajar, as pessoas precisam de ter renda excedente ou acesso a crédito ou a outras facilidades, a fim de que o turismo seja viável, porque, além de viajar, ele precisa satisfazer as suas necessidades e despesas básicas. Fatores sociais. Viajar pode ser uma forma de ascensão social, ascensão no grupo, em virtude do valor que as férias possuem hoje na sociedade. E o turismo promove o quê? A aproximação entre culturas diferentes e pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, né, nas localidades que vão receber os turistas. Fatores demográficos é um fator condicionante, que as características demográficas influenciam na decisão de viajar. Né? Então, a faixa etária, a proximidade geográfica do destino, a situação familiar são os fatores condicionantes. Motivação humana, mas por que eu vou adquirir um produto? Né? Nós já vimos que nós temos necessidades, desejos e demandas, certo? Nós temos necessidades declaradas, não declaradas, reais e as secretas. Mas quais são os fatores que influenciam as necessidades, desejos e comportamentos do ser humano? Nós temos fatores culturais, sociais, fator pessoal, certo? Mas o principal determinante é o fator cultural, né? E aí nós temos a questão das classes sociais, nós temos as subculturas. Não é subcultura no sentido inferior, mas é cultura um pouco diferenciada dentro do aspecto cultural. Então, dentre os fatores sociais que influenciam a nossa tomada de decisão, nossa atitude, nós temos grupos de afinidade, né? Grupos de referência. Esses são grupos de afinidades, grupos aspiracionais e grupos dissociativos. Então, os grupos de afinidade influenciam o nosso comportamento. Então, nós temos grupos de afinidade primários e secundários. A família, os amigos, os vizinhos, os colegas de trabalho são considerados grupos de afinidade primários. E eles podem influenciar, por exemplo, para onde você vai fazer o consumo turístico. Da mesma forma, grupos secundários.
os grupos religiosos, os grupos profissionais, as associações de classe. Tá? Nós temos também os grupos aspiracionais. Eu sou estudante, né? Sou estudante de direito. Mas eu já quero me comportar como se já fosse, né, graduado, né? Já pertencesse àquele grupo. Então, o meu grupo aspiracional, então, isso vai influenciar meu comportamento. E nós temos os grupos dissociativos, né, que são os underground, né, fora do padrão, fora da curva, que também podem influenciar o comportamento, né, de uma pessoa. Além dos fatores sociais em relação aos grupos de referência, nós falamos que nós temos os grupos primários e os grupos secundários, certo? Nós temos a família, nós temos a família de orientação e temos a família de procriação. E nós temos também nos grupos secundários, né, nós temos influenciadores, né, em função do papel social ou do status que essa pessoa possui. E elas podem nos influenciar. E hoje, né, nós temos muito patente que o líder de opinião, ele influencia o comportamento das pessoas, né? Então nós temos, eu coloquei aqui, listei várias pessoas, né? Como o Papa, Steve Jobs, né? Nós colocamos aqui Mahatma Gandhi, Anitta, o Antunes, colocamos aqui o Putin lá e o coreano, e colocamos aqui líderes rurais. Eles são líderes e eles podem influenciar. Então, existe a liderança próxima de você, existe o líder de opinião, o jornalista, o político, né, o filósofo, o pesquisador, o professor, né? E existem que hoje os influencers digitais, né? Existem que as personalidades, né, que estão fazendo publicidade, então elas influenciam sim o comportamento, né? Então isso decorre de que essa constatação de que um dos fatores que influenciam a nossa atitude, além do cultural, é o social. E dentro do social nós temos que a influência dos grupos de referência, né? E nós temos os grupos, dos grupos secundários, nós temos os líderes de opinião. Nos aspectos pessoais, os fatores que influenciam as pessoas em relação às suas necessidades, seus desejos, seus comportamentos. Então varia de acordo com a sua idade, seu ciclo de vida, né? Como é que seu ciclo familiar, tua idade, teu sexo, teu estado psicológico, né? A ocupação profissional, essa questão econômica, ela vai influenciar a tua atitude de acordo com a tua renda, de acordo com teus débitos, tua capacidade de endividamento, teus gastos, a tua poupança. A tua personalidade, a autoimagem, ela também vai influenciar a tua forma de comprar, né? De você ter necessidades e desejos. Depende do teu traço psicológico, depende da tua autoimagem, né? Você tem uma autoimagem real, tua imagem ideal e tua imagem social. O que é que você prevalece na sua vida? Também tem a questão dos teu estilo de vida e teus valores. Então, as tuas atividades, os teus interesses, tuas opiniões, teu sistema de crenças, né, de longo prazo, isso que está no teu subconsciente influencia, né, as tuas necessidades, os desejos, comportamentos e a atitude de compra, né? Então aqui nós temos essas duas figuras, né, do homem e da mulher, né, como eles se verificam, por exemplo, uma vitrine, são comportamentos diferentes de acordo com as seus, né, de acordo com o seu estilo de vida, sua idade e seu ciclo de vida. Também nós falamos, acho que na unidade anterior, rapidamente, sobre as necessidades de acordo com a pirâmide de Maslow, né? Maslow diz que nós temos necessidades primárias e necessidades secundárias, né? No topo da pirâmide, nós temos necessidades fisiológicas, necessidade de ar, necessidade de água, necessidade de comida, né? Necessidade de sono, né? Nós temos, numa fase seguinte, nós temos a escala da segurança. Segurança física, segurança material, segurança moral, né? Então, eu já não quero só a alimentação, né? Eu quero algo melhor. Eu já não quero só atendimento médico.
Eu quero segurança, eu quero um plano de saúde. Eu já não quero mais só uma renda. Eu quero o quê? O emprego, eu quero ter segurança. Mais adiante, o que? Eu tenho necessidades sociais, né? Necessidade de afeto, necessidade de comunicação, necessidade de amizade, né? Necessidade de ser parte integrante de algo, né? Esse é o reconhecimento social. Mas aí tem a questão também da estima, a autoestima, a confiança, o respeito aos outros. E por fim, eu tenho a realização pessoal, onde eu supero, né, todos os preconceitos, onde eu supero todas as pressões sociais, certo? É a realização pessoal. Ora, Maslow diz que nós precisamos satisfazer primeiro as necessidades básicas do topo da pirâmide para chegar até o fim, né, até o ápice. Né? Eu preciso ter necessidades satisfeitas fisiológicas para depois ter a segurança, para depois ter satisfeitas as necessidades sociais, a necessidade de autoestima e as necessidades de realização pessoal, certo? Primeiro as primárias, depois as secundárias. Acontece que a realidade é diferente disso, que os marketing entendeu que as pessoas possuem todas as necessidades sociais e que elas buscam essas necessidades sociais independentemente de ter satisfeitas as necessidades básicas. Né? Então aqui tem uma foto, né, de um local bem humilde, onde você vê que as pessoas não têm uma casa pequena, né? Não tem as condições básicas de moradia, né? Mas tem aqui o quê? Uma TV de LED para assistir o futebol e se congregar. Nós temos uma outra teoria que depois nós vamos juntar as duas, né? A teoria dos fatores de Herzberg. Ele fala que existem fatores higiênicos e fatores motivacionais. Os fatores higiênicos é aquilo que toda empresa deve ofertar, né? E que o empregado, se receber, ele se dá por satisfeito. Ele não vai dizer, ele não vai bater palma. Né? Então, segurança, relacionamento com os colegas, salário, condições de trabalho, né? Um relacionamento sadio com o chefe são fatores higiênicos. Se tudo isso estiver sendo satisfeito, não tem nenhum problema. Ninguém vai reclamar de nada, ninguém vai bater palma. Mas se faltar, vai ter um efeito negativo, né, para o empregado e para a empresa. Os fatores motivacionais são o quê? São outros fatores. São fatores de quê? De crescimento profissional, de avanço de carreira, de reconhecimento na empresa, de ter uma responsabilidade e ter uma realização profissional. Então, se isso estiver presente, isto vai levar a um efeito positivo. Então, os fatores higiênicos, se estiverem ausentes, provocam um efeito negativo, até uma greve. Os fatores motivacionais, se eles estiverem presentes, aí sim, eles vão realmente fazer com que haja, inclusive, aumento de produtividade. Então, quando nós juntamos o modelo de Maslow e o modelo de Herzberg, a gente viu que no topo, lá embaixo, na base, nós temos condições físicas de trabalho, salário, nós temos necessidades fisiológicas. Nós temos as necessidades de segurança, nós temos necessidades sociais. Né? Essa aqui se alinha com as necessidades, os fatores higiênicos de Herzberg. Né? Mas Maslow fala que no ápice da pirâmide está o quê? A necessidade do ego, né? De autoestima e a necessidade de autorrealização. E Herzberg fala que o que motiva a pessoa é o quê? É o reconhecimento social, é o status, né? E é a possibilidade de desenvolvimento. Então, o que motiva as pessoas realmente é o que está no ápice da pirâmide. E é isso que leva muito, a gente vai ver que é isso que leva a publicidade a trabalhar muito, né, com essa questão motivacional da autoestima, certo? E do reconhecimento social. Freud também procurou trabalhar, e isso que é trabalhado muito na psicologia, né, que todos nós, a nossa consciência, ela tem o id, o ego e o superego. Então, o id é o que há de mais primitivo na pessoa, certo? No ser humano. São seus desejos, suas vontades e suas pulsões primitivas,
seus instintos e desejos orgânicos pelo prazer. Então é o que leva a pessoa a ser impulsiva. Nós temos o ego, que é racional. Então, a parte que você deixa a impulsividade e passa a ter racionalidade, porque você passa a ter o quê? Uma interação social, né? Interação com a realidade. Então, o ego ele é responsável pelo equilíbrio, certo? Ele procura regular esses impulsos, né? Então, ele faz com que você, ser humano, deixe de ser tão impulsivo e busque satisfazer de imediato os seus desejos e você seja mais realista. E nós temos o superego, né? Que é a representação que você possui dos valores morais e culturais de uma sociedade, né? E é a moralidade regulando o teu comportamento. Então nós temos o id, se fosse falar em frases, o id, eu quero isso, né? O ego vai te dizer, eu acho melhor você ter cautela e não fazer isso. E o superego vai dizer, não, isso não está certo, né? É a regra social. Né? Então a gente vai ver que o comportamento do consumidor ele é influenciado por fatores culturais, fatores sociais e fatores pessoais. Esses fatores pessoais aqui, a gente busca uma base, né, na teoria de Maslow, na teoria de Herzberg e no inconsciente da teoria de Freud. Né? Então, a gente não viu isso, mas existem 4 processos psicológicos que influenciam o comportamento de compra. A pessoa se motiva, certo? Ela percebe o produto, ela aprende e ela memoriza. Né? E ela pode vir a comprar ou não. Então, para compreender como é que o consumidor decide sobre a compra, os profissionais de marketing, eles identificam quem é que interfere na decisão da pessoa. Né? Que essa pessoa ela é influenciadora, ela é influenciada, ela é decisora, ela é compradora. Tá? No segmento turístico, nós vamos verificar que o consumidor ele reconhece um problema, ele busca as informações, ele avalia quais são as alternativas e ele decide por comprar um produto turístico. E tem um comportamento pós-compras. Foi satisfatório ou não foi satisfatório? Tá? Então, o consumidor turístico, em seu processo de tomada de decisão, se vai comprar ou não vai comprar um produto turístico, ele se baseia em fatores internos e fatores externos, certo? Então tem os motivadores pessoais, aqueles que são os motivadores psicológicos, certo? Principalmente. Tem também a questão da renda disponível, que ele vai gastar, questões ligadas à saúde, a questão de questões profissionais, né? Se existe ou não existe, que impeçam ou façam o retardamento da viagem, né? E tem as experiências passadas, positivas e negativas, em relação ao produto turístico, o seu estilo de vida e as opiniões e percepções do próprio turista. Os fatores externos, né, são aqueles que afetam o comportamento, né, do turista, que independe dele. Então, a disponibilidade de um produto adequado para ele comprar, certo? A oferta de produtos turísticos que sejam condizentes com seus desejos e anseios do turista, né? Se é o conselho do agente de viagem, né? E a pessoa é responsável, né, pela decisão do turista definir o local que ele realmente vai viajar. Além disso, a eficácia da propaganda boca a boca, né, a recomendação de amigos, restrições políticas da viagem, para a viagem, né, a necessidade de concessão de visto ou não, a exercício de guerras e revoluções, né, a exigência de vacinação, né, e qual o clima, né, do destino. Então, durante todo esse processo, é de suma importância que haja um fluxo de informações ao turista, um fluxo de informação para todos os envolvidos na gestão turística, certo? E para que possa o consumidor decidir efetivamente pela compra do produto turístico. Então nós temos consumidor turístico, nós temos consumidor, o turista doméstico, o turista receptivo
e o turista emissivo, né? Então, todas as viagens turísticas ocorridas dentro do país de residência turista é o doméstico, né? O receptivo é a chegada, engloba a chegada do visitante no local em que ele não reside. E o turismo emissivo é o deslocamento da sua cidade, né? Nós temos o turismo de elite e temos o turismo de massa. Turismo de massa é o consumo de pacotes ofertados por agências de turismo, né? Então, os gastos diários são limitados, as viagens são realizadas no período de férias escolares, né? E o turista de massa é aquele que procura sempre conforto e segurança, né? E ele viaja geralmente com a família, né? Então, ele é o grande propulsor que levou o crescimento da atividade turística durante o século XX, certo? E que levou a essa grande consagração dos destinos que existem hoje, né? E dos outros setores do mercado, como transporte, hospedagem e entretenimento, certo? E eles têm causado grandes impactos, né? Econômicos, impactos, na verdade, também relacionados à cultura, impactos também relacionados à questão ambiental. E nós temos o turismo de elite, né? Que é o turismo para destinos não massificados, porém de alto poder aquisitivo, que é inacessível para a maioria da população, né? Eles não recorrem, o turista não recorre a agente de turismo, mas ele tem o quê? Um grupo seleto de funcionários que fazem que a definição desses destinos e trabalham e atuam, né, em que eles buscam meio de hospedagem de alto valor, né, de alto padrão. Aqui nós temos os Alpes suíços, por exemplo, né? Nós temos ilhas da Polinésia, né? E por aí vai. Então, quantos tipos de turismo existem? Aqui eu relacionei alguns, né? O turismo de ajuda humanitária. Sim, tem gente que faz ajuda humanitária, certo? Então tem a passagem paga, tem a diária paga, ele tem a alimentação paga, né? Para fazer ajuda humanitária, né? Tem pessoas que vão para a África, tem as pessoas que vão da Europa, da Europa para o Brasil, né? Então está fazendo turismo e ao mesmo que faz uma ajuda humanitária. Nós temos o turismo de safari, o turismo animal, nós temos o turismo de aventura, muito em voga hoje. Temos o turismo rodoviário, as pessoas que querem, na verdade, viajar do próprio carro. Tem o turismo de caça. Turismo científico, né, os eventos científicos, eventos, congressos e tal. Então a pessoa vai para participar, mas também vai fazer turismo. Turismo de compras, né? Então aqui em Fortaleza ou São Paulo, as pessoas vão para fazer compras e aí é considerado turismo de compra. Nós temos o turismo desportivo, né? Viajar para olhar a Fórmula 1. Né? Nós temos o turismo de cruzeiro, dos navios, turismo espiritual ou religioso. Já temos o turismo espacial. Né? Já teve brasileiro que viajou aí para o espaço. Temos o turismo de estudos, então você faz intercâmbio, né, de 3 meses. Você está fazendo turismo. Temos o turismo etnográfico, né? Onde você vai trabalhar um pouco uma questão antropológica, você vai lá para a Amazônia, você vai lá para a África, tal, você vai para as regiões, né, com uma cultura bem diferente, você vai se posicionar lá. Nós temos o turismo de eventos, turismo gastronômico, turismo histórico ou cultural, temos o turismo LGBT, né, o turismo ecológico ou ambiental, temos os mochileiros, o turismo de mochila, temos o turismo de museus, o turismo naturista, né, para quem vai para as praias e os ambientes de nudismo. Temos o turismo de negócios, de congressos, turismo da terceira idade. Temos o turismo comunitário, né, e o turismo rural. Mas, cientificamente, nós temos alguns modelos que tentaram classificar os tipos de turistas, né? Então, Stanley Plog, né, baseado nos padrões de comportamento, ele dividiu entre alocêntricos, mesocêntricos e psicocêntricos. Então, os alocêntricos são aqueles que
procuram lugares novos, são exploradores. Eles procuram contato com a cultura local, né? Eles são avessos aos modismos, né? E eles preferem planejar a própria viagem. Não recorrem às agências de viagem, né? A sua experiência turística tem que ser a mais autêntica possível e eles querem conhecer o cotidiano da comunidade, né? E quando cresce o turismo de massa desse lugar, ele abandona e vai atrás de outros lugares inexplorados pelos circuitos comerciais. Nós temos de acordo com o blog, nós temos os turistas mesocêntricos, que é aqueles que procuram lugares com reputação turística, né? E viajam individualmente, em família ou em pequenos grupos de amigos e estabelecem relações mais comerciais, né, com a população local. Então, eles geralmente recorrem às agências de viagem, né? Mas também tentam incluir roteiros e opções que atendam às suas necessidades. Então, como eles buscam segurança, eles viajam para lugares que já são reconhecidos no mercado turístico. E temos, por fim, segundo o blog, os psicocêntricos, né? É aqueles que preferem viajar em lugares para locais conhecidos, né? Eles consomem pacotes turísticos e outros produtos agenciados como garantia de segurança e conforto, certo? Eles não se arriscam de forma alguma, né, no seu turismo. Eles só visitam os atrativos que são inclusos nos pacotes, certo? E eles buscam só o quê? A rotina, né? Mas assim, na verdade eles buscam desfrutar nas suas viagens da sua própria rotina, além que eles estão acostumados em casa, além do pacote, né, pré-definido, eles querem ter o mesmo conforto que eles têm em casa. Nós temos um modelo de Cohen, que ele classifica o turista em mochileiro, explorador, turista de massa individual e o turista de massa organizado. Então, o mochileiro ele não adquire pacote, nem produto agenciado, né? As suas acomodações são simples, pode ser camping, pode ser ter uma casa de família, né? E ele procura uma relação autêntica com a população do local onde ele vai visitar, né? Ele procura se integrar à cultura anfitriã, certo? E eles não procuram os locais relacionados com o turismo de massa. O explorador, segundo Cohen, é aquele que se assemelha um pouco com o mochileiro, né? Ele também procura ter contato com a cultura local, ele não tem intermediação da agência de turismo, né? Mas ele utiliza meios de transportes mais confiáveis, né? Ele procura acomodações mais confortáveis e ele prefere destinos pouco conhecidos. Nós temos o turismo de massa individual, segundo Cohen, onde ele recorre à agência de turismo, mas escolhe o roteiro próprio, certo? E ele interage pouco com os habitantes da localidade, né? E ele procura reproduzir durante sua viagem os mesmos hábitos e as mesmas rotinas que ele possui em sua cidade de origem. O turista de massa organizado é o que procura mais segurança e mais conforto. Ele viaja em grupos, né? Ele é isolado da cultura do local para o qual ele vai viajar, né? E a sua viagem é toda planejada pela agência de turismo. Hospedagens confortáveis, hotéis conceituados, e ele deseja o conforto que ele possui também em sua casa. Nós temos outros modelos, né? Temos o modelo de Pirreau, Dorden, né? Que eles classificam em 5 grupos: viajantes com orçamento limitado, né? Os turistas aventureiros, os turistas caseiros, né? Pouco tempo para temos os turistas veranistas, né? E os turistas moderados. Smith classifica em 7 grupos, né? Os exploradores, os turistas de elite, os turistas excêntricos, os turistas incomuns, os turistas de massa incipiente, turistas de massa e os turistas charter. Cohen faz uma outra classificação também: turista recreativo, o turista que visa a diversão como fuga do cotidiano,
o turista empírico, o turista experimental e o turista existencial. Dallin, em 89, traz uma classificação com 4 grupos: os materialistas modernos, os idealistas modernos, os idealistas tradicionais e os materialistas tradicionais. Mas afinal, o turista, ele é consumidor ou cliente? Qual é a diferença entre consumidor e cliente? Bom, os estudiosos apontam que consumidor é aquele que precisa adquirir algo e compra onde for mais conveniente, né? Sua compra não é motivada por lealdade à marca, mas pelo preço, pela disponibilidade imediata de entrega do produto ou do serviço ou outro fator prático, certo? Então, é um comportamento mais objetivo. O cliente, ele recorre a empresas que já são reconhecidas e que ele possui experiência anterior, né? Ele tem um histórico de relacionamento com a marca que ele compra, certo? Independente de ter menor preço do mercado ou não, né? Eles são considerados fiéis, né? Então eles não abrem mão de consumir aquele produto, de ter aquele atendimento e de ter aquela vantagem, né? Então, geralmente, ele paga mais por uma experiência de compra diferenciada, né? Ou para ter adesão a uma determinada marca, né? E aí muitas empresas procuram transformar o consumidor em cliente, oferecendo o quê? Benefícios especiais, promoções, ofertas, para fidelizar o consumidor e transformá-lo em cliente. Certo? Então, assim, nós vamos concluir nosso primeiro vídeo e a nossa unidade continua no próximo vídeo.